Olá! Se você chegou até aqui, é porque em algum momento você estava pesquisando, buscando sobre o puerpério, sobre acolhimento, ou estava passando por uma dificuldade nesse quadro, né? Então, meu nome é Fabiane Venrober, eu sou psicóloga e atuo com atendimento de mulheres, pais e família nesse período tão delicado que é a chegada de um bebê, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui, aos 30 anos, eu não planejava ser mãe, eu pensava que daqui a uns 5 anos, com 35, eu seria mãe. E no início de um relacionamento, mais ou menos aí com 3 meses, a gente tomou um susto e eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. Quando eu me vi grávida, eu pensei, meu Deus, e agora que eu virei mãe? O que é que eu vou fazer? Né? Como é que minha vida vai ficar? Como é que vai acontecer? Eu estava num momento de muita ascensão profissional, eu estava trabalhando muito, embora atendendo por plano de saúde e particular, mas eu estava trabalhando bastante, então eu trabalhava de 7 da manhã até 8 da noite. Isso significa que para o meu trabalho eu levava mais ou menos uma hora e meia para chegar, porque é em uma outra cidade, região metropolitana, então eu saía às 5h30 e chegava às 9 horas. Então eu pensei, e agora? Vou ter que diminuir o ritmo de trabalho, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou incluir um bebê nas minhas contas, né? Como é que vai ficar o meu relacionamento, como é que vai ficar o meu corpo, como é que vai ficar todo um processo da minha vida em que eu não imaginava ter um filho. E como é que eu vou lidar com essa criança? Né? Por mais que a gente atenda pessoas, por mais que a gente tenha algum conhecimento de causa da psicologia, de tudo, no encontro com o bebê é que nasce a maternidade, né? E eu me questionava como é que seria isso, se eu lidaria bem, se eu aceitaria, se eu passaria por lá da depressão pós-parto, como é que seria o meu puerpério, né? E aí tudo isso foi virando uma questão e eu fui me debruçando cada vez mais sobre o tema, eu fui estudando mais, eu fui atendendo mais mulheres e pensando o tempo inteiro de como é que eu poderia ajudar você, mãe, que está se tornando mãe, está passando por esse período tão delicado, ou pais e famílias que pudessem apoiar uma mulher nesse período. E aí o que eu descobri, né, que quando eu entrei, né, no puerpério, que é aquele período de 90 dias após o nascimento do bebê, considerado pela psicologia aí que vai de 45 até 90, né? Para a medicina são os 45 primeiros dias. Para psicologia, esse período pode ir até 90 dias. Então eu vou falar desse lugar para vocês. Esses 3 primeiros meses, né, que é o período de adaptação de uma mãe com a vinda de um bebê, quando eu tive Luca, foi bem tranquilo. Eu tive uma crise de choro que eu não entendi nada. Eu lembro assim do meu marido perguntando o que foi que eu fiz, era alguma coisa. E não era nada, era um sentimento mesmo normal do puerpério, porque eu não sei se vocês sabem, né? E isso que é bem legal desse guia. A gente vai explicar o que acontece de forma prática no puerpério, todas as mudanças que ele provoca. Então, quando a mulher entra no puerpério que nasce um bebê, há uma queda brusca hormonal, que estava lá na gravidez muito alta, e aí cai esse hormônio, todos os órgãos estão ali voltando ao normal e o emocional dessa mulher está totalmente fragilizado, porque uma mãe que estava com a barriga não está mais, que estava carregando o bebê e ele estar ali, como é que vai cuidar dessa criança? O cansaço, a privação de sono, então tudo isso mexe, né, com o funcionamento psíquico e emocional. Então eu passei por esse período aí de 90 dias de forma muito tranquila, mas eu tive uma infecção na cicatriz, então eu cheguei a tirar aí bastante quantidade de pus, eu senti muita dor, foi muito difícil mesmo. E eu vi o quanto a gente precisa ter um equilíbrio emocional e o quanto a gente precisa de cuidado e de entendimento sobre esse tema. E aí eu lembro que eu brincava com minha irmã, que também tem um bebê maior que o meu, e eu falava assim, ai gente, cuida de mim, ou não me abusa, não me perturba, releva que eu tô no puerpério. E as pessoas dizem, que diabo é puerpério? O que é isso, né? O que é puerpério? Não é possível. E puerpério é o que a gente chama, ou chamava antigamente de pós-parto ou resguardo, que é justamente esse período de mudanças e adaptações de quando chega um bebê. Então, quem passa por isso é a mãe, por conta das transformações hormonais, por conta das mudanças físicas e emocionais no encontro e, né, no nascimento dessa criança. Então eu pensei de que forma eu posso ajudar e fui me debruçando sobre o tema, pensando um pouquinho e pensei que
Como as pessoas não conhecem esse tema e não sabem o que é puerpério, como minha irmã que passou por esse período, o dela foi um puerpério mais delicado, né? Ela não sabia o que era isso. Ela nem sabia que existia esse termo e nem que passava por tantas transformações físicas mesmo e emocionais. Então, a mulher, nesse período, de alguma forma, ela fica desamparada. Tanto desamparada porque quem está convivendo com ela não compreende, quanto ela não compreende o que está vivendo. Porque é dúbio, porque olha só, eu tenho uma criança que eu amo, tem saúde, e por que eu choro? Por que eu tô triste, né? E essa era a grande interrogação da maioria dos meus pacientes que chegavam, essas mulheres falavam, Fabiane, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu amo meu filho, tô bem, tô feliz por ter um filho, mas por dentro eu estou devastada. Eu sinto a tristeza, eu sinto um cansaço, eu sinto que eu tô com depressão. Então essas mulheres não sabiam tanto nem que existia uma depressão pós-parto e nem que existe o período que a gente chama aí, né, de baby blues, que faz parte do puerpério, que o baby blues é o período em que é natural que possam surgir uma tristeza, uma crise de choro, algumas situações comuns do puerpério. Pensando nisso, em ouvindo todas as minhas pacientes, eu fui me debruçando cada vez em estudar mais, em como eu poderia ajudar. E no encontro com a minha maternidade eu passei a escrever mais, então eu passei a escrever crônicas, eu passei a conversar mais no Instagram com as pessoas que me seguiam e eu continuei vendo e reforçando que existe uma imensa necessidade dessas mães, tanto de falarem e serem ouvidas e cuidadas, e tanto delas entenderem o que é isso porque não conhecem, e tanto das pessoas, pais e família, discutirem sobre esse tema para compreenderem o que é e poderem ajudar essas mulheres a enfrentar esse momento tão difícil. E o que é que essas mulheres relatavam, né, de dificuldade no puerpério, de problemas que elas poderiam passar ou estavam passando naquele momento do puerpério, né? Tristeza sem sentido, choro, sobrecarga física, sobrecarga mental, privação de sono, é, uma cobrança que amasse loucamente esse bebê. Elas ainda estavam na construção desse amor, o desencontro com o corpo, porque você tinha um corpo e hoje não tem mais, né? As dificuldades da amamentação, a criação do vínculo com essa criança, o prazer de amamentar ou não amamentar, todas essas dificuldades. Essas mães relatavam isso, uma solidão enorme, a sensação de que as pessoas estão vivendo a vida e elas não, né? Nesse período que ainda não pode sair tanto com o bebê. A sensação de que estão sozinhas, de que os maridos saem para trabalhar, elas terminam ficando ainda mais só. Ou as mães solos que não têm ajuda e que não tem como fazer para sentir um pouco desse acolhimento. Um rompimento das amizades, porque quando o filho vem, aquelas suas amigas podem estar em outro momento, em outro contexto, né? Então, são essas dificuldades que eu pensei, como é que a gente pode ajudar essas mulheres, né? Como é que a gente pode levar tanto conhecimento como suporte e acolhimento através da psicologia? E eu lembro em que eu não passei por essas dificuldades assim de choro, depressão, mas eu lembro assim de duas situações muito curiosas. Eu tive que sair, três situações muito curiosas, que eu tive que sair, né? Duas eu levei Luca, que é meu bebezinho, ele devia ter 2 ou 3 meses, e um eu saí sem ele. E eu, como sou psicóloga, tinha estudado sobre o tema, fui me preparando, aceitei bem a gravidez, embora ela não tenha sido planejada, foi tudo ok. Não lembro de ter tido depressão ou algo nesse sentido, mas sabe o que eu lembro? Que eu ia nessas coisas tão cansada, tão desconectada com aquilo, até por uma cobrança social mesmo que eu deveria ir, que eu deveria fazer, que eu deveria estar, que a mãe tem que, né, ir sem o bebê e fazer, que eu lembro que eu tava só pensando em ir pra casa pra dormir, pra descansar, que eu não queria ir, que eu não precisava ir, e que eu me sentia assim, literalmente aérea naquelas situações. Então eu lembro de um casamento, um calor que tava fazendo aqui em Salvador. Eu com o bebê, acho que de 3 ou 4 meses no casamento, toda arrumada, o bebê, eu me sentindo ainda gorda, sem estar no corpo que eu queria, me sentindo mal, um calor, um sono. Arruma bebê, dá peito a bebê, volta pra bebê, calor, bebê dorme, bebê chora. E eu falei, não, preciso ir pra casa. Mas assim, eu não conseguia compreender aquele momento, entende? Porque todas as vezes em que a gente tá vivendo muito, de forma muito emotiva, com o nosso emocional todo ali pra uma situação, a gente não consegue raciocinar sobre ela, né? A gente não consegue usar o nosso conhecimento ao nosso favor de forma efetiva. Eu falei, não,
tem alguma coisa errada. Eu vim pra casa, eu lembro que eu, Márcia e ele dormimos assim o resto da noite e descansamos. E eu falei, não, quantas outras mulheres que não têm esse conhecimento, que não estudaram, não fizeram terapia, ou que não sabem nem o que é puerpério, podem estar sofrendo. Eu preciso ajudar essas pessoas, né? Eu preciso levar algumas coisas para essas pessoas. E pensando nisso, a gente pensou em criar esse guia com a tentativa de levar para vocês e ajudar, né? Levar acolhimento, levar amparo, levar conhecimento e com certeza através daquilo que a gente vai levar em aulas práticas, em videoaulas, em apostilas crônicas, levar o processo de reflexão, conhecimento, acolhimento, para que você possa com certeza atravessar esse puerpério de forma mais tranquila, com saúde emocional, com saúde psíquica, com mais estabilidade e que esse momento seja um momento feliz para você. Que sair desse lugar de não saber o que é e dos seus sentimentos, de suas emoções e sua família também, para que vocês possam juntos estarem aí fortalecidos com um conhecimento anterior, né, a priori do que para que possa, diante de uma situação que é totalmente nova e desconhecida, ter algum conhecimento de base para anteceder ou dar suporte a esse momento e que vocês passem por esse momento de forma leve, tranquila, segura e acolhedora, com dificuldades, claro, mas com muita mais felicidade e tranquilidade de viver essa fase, que é o que toda mãe espera, tá bom? Então venham comigo, que com certeza eu vou poder ajudar vocês. A gente tem muito a somar e venham, vai ser um momento maravilhoso.